Bem-vindos ao Decoder Talks com Henrique Toledo, o programa que corta na carne e escancara as verdades que a mídia esquerdopata tenta esconder debaixo de 7 chaves. Hoje, amigos, vamos mergulhar no pântano fedorento que o Brasil insiste em chamar de democracia. Preparem-se, porque o cheiro de autoritarismo está mais forte que gambá em dia de sol. Vamos dissecar, com bisturi afiado, as alegações de que o Brasil, sob o comando do governo Lula, do Supremo Tribunal Federal e de um Congresso covarde, está brincando de roleta russa com os Estados Unidos e se jogando nos braços da China e da Venezuela. É isso mesmo, o Brasil está dançando tango com ditaduras enquanto pisa no calo da maior democracia do mundo. Vamos aos fatos. Dizem por aí que o Brasil surfava na onda global da censura, com um certo juiz, ou melhor, um maestro do autoritarismo, conduzindo a orquestra da repressão. Pois bem, o tsunami chegou, e não é de água, é de consequências. As alegações apontam que o Supremo Tribunal Federal, com sua batuta de censura, vem pressionando empresas americanas de tecnologia, como Meta, Google e X, a entregar dados de cidadãos sob a jurisdição dos Estados Unidos. Um exemplo? Um jornalista asilado político, protegido pela Constituição americana, teve seus dados exigidos por um pseudo-juiz brasileiro. É como se o Brasil invadisse o quintal dos Estados Unidos, gritasse que a casa é nossa e ainda quisesse as chaves do cofre. Essa acusação é grave e tem fundamento. A primeira emenda dos Estados Unidos protege a liberdade de expressão de forma inegociável. E qualquer tentativa de um governo estrangeiro, como o Brasil sob o comando do Supremo Tribunal Federal, de violar essa proteção é uma afronta direta. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, em uma carta recente, deixou claro que empresas americanas que censuram cidadãos dos Estados Unidos para atender ordens estrangeiras podem estar violando a seção 5 da Lei da Comissão Federal de Comércio, que proíbe práticas comerciais desleais. Em bom português, o Brasil está cutucando o tio Sam com vara curta, e a resposta pode vir na forma de multas bilionárias ou restrições comerciais. O Supremo Tribunal Federal acha que pode mandar na Meta e no X como se fossem feudos de um tal de Xandiquistão, mas esquece que essas empresas respondem à jurisdição americana, não às canetadas de um juiz com delírios de ditador. É como se o Brasil, esse aluno indisciplinado da escola global, resolvesse dar um piti na frente do diretor americano, gritando que quer dados, quer censurar, quer mandar. Aí o diretor responde: "Está bem, moleque, mas a conta vem e ela vai ser salgada. E quem paga? Você, contribuinte brasileiro, enquanto o Supremo Tribunal Federal toma champanhe com caviar." A carta da Comissão Federal de Comércio, enviada em 21 de agosto de 2025, é um divisor de águas. Ela coloca as empresas de tecnologia numa encruzilhada. Ou obedecem às leis americanas e protegem a liberdade de seus usuários, ou se ajoelham perante ditaduras estrangeiras e enfrentam sanções pesadas. O caso do Brasil é citado implicitamente, com exemplos como a exigência de dados de jornalistas e residentes americanos como Alan dos Santos e Rodrigo Constantino. Isso viola não só a soberania americana, mas também o princípio de que plataformas online são as novas praças públicas, onde o debate deve ser livre. O Supremo Tribunal Federal, ao tentar estender suas garras censoras aos Estados Unidos, ignora que está lidando com um país que não brinca em serviço quando o assunto é liberdade. O Supremo Tribunal Federal está tentando jogar xadrez com os Estados Unidos, mas esqueceu que é um peão enfrentando um rei. Cada ordem de censura é uma jogada que coloca o Brasil mais perto do checkmate econômico. Enquanto o maestro Moraes faz seus malabarismos judiciais, o Trump está afiando a guilhotina comercial. E quem leva a facada? O agronegócio, a indústria, o povo brasileiro. Outra alegação é que o próprio Trump, em 30 de julho de 2025, declarou emergência econômica, impondo tarifas ao Brasil por suas práticas contra empresas americanas. Ele voltou à carga em 27 de agosto na plataforma Truth Social, prometendo tarifas adicionais e restrições à exportação de tecnologia para países que atacam as grandes empresas de tecnologia, como o Brasil com suas leis de censura e regulações digitais. O recado é claro: parem de mexer com nossas empresas, ou o Brasil vai virar o cofrinho quebrado do mundo. Trump não está blefando. As tarifas de 50% já impostas ao Brasil, em retaliação às ações do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula, são só o aperitivo. A seção 301 da Lei de Comércio permite que os Estados Unidos retaliem países que pratiquem políticas discriminatórias contra suas empresas, e o Brasil se encaixa como uma luva.
o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que facilita a censura sem ordem judicial, e as ordens do Supremo Tribunal Federal contra plataformas americanas são exemplos claros. A ameaça de embargo à tecnologia, como chips e softwares, é um golpe mortal. Sem acesso a semicondutores americanos, o Brasil pode parar. Das Forças Armadas às maquininhas de cartão, tudo depende da tecnologia dos Estados Unidos. O governo Lula e o Supremo Tribunal Federal estão brincando com fogo, e o Congresso, com figuras como Hugo Mota, assiste de camarote enquanto enrola pautas como anistia e prerrogativas. O Brasil está dançando valsa com a China enquanto pisa no calo dos Estados Unidos. Trump, com sua caneta de tarifas, está pronto para transformar o Brasil num museu tecnológico da Idade da Pedra. E o Congresso, tão ocupado lambendo as botas do Supremo Tribunal Federal, que esqueceu que o agronegócio e a indústria vão pagar a conta. Parabéns, Hugo Mota. Você está conduzindo o Brasil para o abismo com a graça de um elefante numa loja de cristais. A alegação mais alarmante é que o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula estão se alinhando com a China, celebrando acordos secretos com a Suprema Corte Chinesa e entregando recursos estratégicos, como minas de níquel, ao Partido Comunista Chinês. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça chegou a chamar essa parceria de casamento com ideias idênticas. Enquanto isso, o Brasil rejeita ofertas melhores de outros países para favorecer os chineses, comprometendo a soberania nacional. Essa é a cereja do bolo da traição. A Associação Lexion exigiu transparência sobre o acordo entre o Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte da China, assinado em 2025. Mas o silêncio do Supremo Tribunal Federal fala mais alto que qualquer discurso. A China, um regime de partido único que censura, reprime e faz dissidentes desaparecerem, é o modelo que o Supremo Tribunal Federal admira? A venda de minas de níquel à estatal chinesa MMG por 500 milhões de dólares contra uma oferta turca de 900 milhões de dólares é um escândalo. O Brasil agora cede 60% de sua produção de níquel, um mineral crítico, à China, enquanto o Instituto Americano de Ferro e Aço alerta para os riscos à cadeia global de suprimentos. Isso não é parceria, é vassalagem. O Supremo Tribunal Federal e o governo Lula estão entregando o Brasil numa bandeja de prata ao Partido Comunista Chinês, enquanto antagonizam os Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial. O Supremo Tribunal Federal e Lula estão tão apaixonados pela China que já estão ensaiando o hino do Partido Comunista em mandarim. Enquanto isso, o Brasil vira o quintal dos chineses, com o níquel sendo servido de graça como petisco num churrasco de soberania. E o pior, o Supremo Tribunal Federal acha que está abafando, mas está só cavando a cova da economia brasileira com uma pá fabricada na China. Por fim, a alegação bomba. O Brasil estaria planejando a Operação Imery, um esquema secreto para resgatar Nicolás Maduro e sua cúpula da Venezuela, protegendo-os da pressão americana contra o narcoterrorismo. A operação, discutida entre o Itamaraty e militares venezuelanos, envolveria a Marinha Brasileira e seria disfarçada como exercício militar. A reação interna, com militares brasileiros se recusando a participar, mostra a gravidade do plano. Se confirmada, a Operação Imery é uma prova cabal de que o Brasil, sob Lula, escolheu o lado do eixo do mal: China, Venezuela e Irã. A presença de destroyers americanos no Caribe, com 4.000 militares, é um recado claro. Os Estados Unidos não vão tolerar que o Brasil banque o salva-vidas de um ditador narcoterrorista. A Constituição Federal, em seu artigo 4º, proíbe o Brasil de se envolver em operações ofensivas sem aprovação do Congresso, e classificar isso como exercício militar é uma manobra cínica. A recusa de setores da Marinha mostra que nem todos no Brasil estão dispostos a jogar esse jogo sujo. Se o plano for adiante, as sanções americanas podem escalar, atingindo setores estratégicos como defesa e comércio. Lula e o Itamaraty estão montando um bote salva-vidas para Maduro enquanto o navio Venezuela afunda. Só esqueceram que o tio Sam está com um porta-aviões apontando mísseis na direção. É como tentar salvar um rato de um incêndio enquanto a casa inteira está pegando fogo. E quem paga o preço? O Brasil, que vai virar cinzas econômicas por causa dessa palhaçada diplomática. Amigos, o Brasil está numa encruzilhada. Ou volta a respeitar a liberdade e se alinha com as democracias, ou abraça de vez o clube das ditaduras, com China e Venezuela como padrinhos. O Supremo Tribunal Federal, com suas ordens de censura, e o governo Lula, com sua vassalagem aos chineses, estão empurrando o país para o abismo.
O Congresso, liderado por figuras como Hugo Motta, prefere enrolar pautas como anistia e prerrogativas, enquanto o Trump afia a espada das tarifas. E quem sofre? Você, o empresário, o agricultor, o cidadão comum que vai pagar a conta dessa orgia autoritária. Empresários, produtores, patriotas, peguem o primeiro voo para Brasília, cobrem o fim da censura, a aprovação da anistia e o respeito à soberania americana. Não adianta contratar lobista em Washington enquanto o Supremo Tribunal Federal e Lula dançam com a China. A liberdade de expressão é o oxigênio da economia, e sem ela, o Brasil vai sufocar. Curtam o vídeo, compartilhem com o mundo e mostrem que o povo brasileiro não aceita ser capacho de ditadores. Até a próxima e que Deus salve o Brasil desse circo de horrores.